Olá, a paz do Senhor. Estamos começando aqui o nosso programa Cristo na Prática. E aproveitando nesse início, eu quero pedir para você, clique aí, dá um like aí, inscreva-se no programa e venha conosco, porque o programa Cristo na Prática está no ar. Pois bem, queridos, nós estamos hoje juntamente com o pastor Sandro, pastor Saboia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Ótimo. Queridos, nós vamos falar de um assunto hoje muito interessante, né, que vai falar sobre a importância de distanciarmos da hipocrisia. E quando nós falamos sobre isso, o texto que nós escolhemos aqui está em Mateus, capítulo de número 7, que vai do versículo 1 ao versículo de número 5. Vamos então ler a palavra do Senhor, que diz assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do olho quando tu tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro no olho do teu irmão. É dentro dessa palavra que nós queremos hoje estar desenvolvendo o nosso programa, chamar você para estar juntamente conosco, estar com a sua Bíblia na mão, fazer aí as suas anotações. Depois, se você quiser, de grande relevância e importância para você, você vir trazer, manda sua pergunta para nós aí, né? Coloca aí o seu ponto de vista para nós, ele se torna muito interessante para que a gente possa então enriquecer o nosso programa. Mas eu quero aqui, dentro dessa condição, já começar aqui a falar com os nossos companheiros, porque o nosso objetivo aqui é dar justamente uma diretriz, uma prática para uma vida de sucesso. E parece que Jesus aqui, o que ele está fazendo é justamente isso, né? Quando ele orienta lá no Sermão do Monte, aqueles que estavam ali juntamente com ele, juntamente com seus discípulos e outras pessoas que estavam seguindo ali a Jesus, ele aproveita para poder desenvolver ali aquele momento do sermão, fazer como Moisés fazia, né? E trazer uma orientação. Jesus é um novo Moisés, né? Na performance do Novo Testamento. E ele vem trazendo lições preciosas para que o povo possa alcançar uma vida de sucesso, uma vida de vitória. E quando nós observamos isso, pastor Saboia, pastor Sandro, uma das questões aqui que está bem colocada, bem frisada aqui, é justamente o cuidado de não exercer a hipocrisia. Então nós precisamos ficar atentos sobre isso. Não é mesmo, pastor Saboia? Exatamente. Essa é uma prática que tem diminuído constantemente o número das pessoas que estão servindo a Deus. Muita gente boa que veio para o Evangelho, veio para servir a Deus, acabou entrando por esse lado ou por essa porta errada, que é a hipocrisia, falando que vive uma coisa e fazendo outra. Então, nessa noite, nós estamos aqui trazendo essa palavra para o seu coração, para que nós tenhamos essa disponibilidade de praticar. O programa Cristo na Prática traz a essência de praticar aquilo que Cristo deixou para que a gente pratique. É viver na essência, é falar aquilo que vive e viver aquilo que fala. Pastor Sandro, quando nós olhamos para isso então, quando Jesus fala sobre essa questão da hipocrisia, e a ênfase está justamente das pessoas olharem o cisco que está no olho do irmão e esquecer da trave, da madeira, né, ou da viga que está nos seus olhos. Então quer dizer que isso acaba promovendo um distanciamento de Deus, não é verdade? Sim, pela prática da hipocrisia, o fato realmente de você não praticar, simplesmente falar. Eu me lembro na minha adolescência, quando cristão, né, aceitei Jesus na minha época, e o meu pastor, ele tinha uma frase, ele citava muito essa frase, ele dizia, faça
nessa frase ele dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Bom, na prática da hipocrisia, esse caso de cobrar muito do outro, de, como Jesus fala, né, olhar o cisco do outro, né, no olho do outro, esquecer de uma trave, ou talvez não perceber uma trave que está no meu olho. Então, a hipocrisia, ela vai fazer com que você não perceba o seu erro, não perceba as suas dificuldades, mas você vai olhar para o erro do outro e perceber o cisco que está no olho do outro, né? Nesse caso, se torna hipocrisia cobrar, julgar, fazer julgamentos, depreciar o outro, né? Enquanto que eu poderia estar numa situação talvez pior. Isso é uma coisa muito séria, né? Quando nós falamos sobre essa situação. Até porque, quando nós falamos sobre esse tema, olha, tira o argueiro do seu olho, né? E você está preocupado com o cisco no olho do seu irmão. Gente, a diferença é enorme. Eu estava observando, fazendo algumas pesquisas na internet sobre isso, né? E eu fui olhar, é até interessante a maneira com que eles mostram, né? Um pedaço de madeira enorme saindo do olho do cara e o cara apontando um cisquinho quase que minúsculo, quase que imperceptível no olho do outro. Ou seja, as pessoas estão preocupadas com o problema que está acontecendo com o outro, mas esquecem de olhar o tamanho da dificuldade do problema que ele mesmo está vivendo. Isso não é um problema apenas da época de Jesus, né? Esse é um problema do nosso contexto, da nossa época atual. Mas Jesus lá atrás já alertava e chama a atenção das pessoas para viver no reino de Deus partindo desse princípio. É muito importante nós alertarmos, querido, que toda a base que Jesus está ensinando para o povo parte do princípio, do primeiro ensino que ele estabeleceu no Sermão do Monte, que faz parte lá das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes de espírito, porque desse é o reino dos céus. Então quer dizer que essa pessoa que está preocupada com o cisco que está no olho do outro e não observa, né, a tora, a madeira, a viga que está no seu olho, então ele está fora do contexto da humildade, não é verdade, pastor? Veja bem, pastor Edmar, o tamanho da proporção que cria. Jesus, dentro das suas parábolas, ele cita a parábola daquele filho que ouve o pedido de um pai para ir trabalhar na vinha. E ele disse para o pai que ia. E o outro filho falou que não ia, mas foi. E aí Jesus pergunta, quem é que recebeu então a bênção, né? Quem foi abençoado? Então, o nosso desejo nessa programação é que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração para que você entenda, você que está em casa, você que nos assiste, que a prática é muito mais interessante. Na verdade, aquele que disse que não ia, mas foi, agradou o coração de Deus. Nós chegamos a comentar da sexta porção da Bíblia, que é o Toledote, sim, que retrata dos dois irmãos, né? Jacó e o seu irmão que passou por aquela dificuldade. Jacó com uma característica, o seu irmão Esaú com outra característica. Então nós estamos aqui tratando de falar e fazer, e fazer e falar o que fez. Então nós vamos entender que Jesus está trazendo de forma tão contundente essa questão da trave, do argueiro, que nós estamos vivendo uma sociedade que fala muito, que produz muita informação, mas que na prática não temos chegado a agradar o coração de Deus. Então é essa que é a importância dessa finalidade do programa Cristo na Prática. Eu acho que é muito interessante nós observarmos aqui, pastor Sandro, pastor Saboia, vocês que estão aí nos ouvindo, uma coisa interessantíssima, que sempre quando fala sobre hipocrisia, as pessoas sempre querem referir falando de saduceus e fariseus. Mas se você for parar para analisar, para observar aqui, você vai ver que Jesus está falando aqui para a multidão que estava ali juntamente com ele e com seus discípulos. Não está em cena e ênfase que em voga ainda
né, a atitude de Jesus contra as práticas dos fariseus. Então Jesus está falando de um ato, de uma situação que na verdade está chamando a multidão, ou seja, todos aqueles que ouvem ao Senhor, todos aqueles que querem andar na presença do Senhor, todos aqueles que exercem o ministério da palavra, porque os discípulos estão sendo preparados para exercer o ministério. Precisa, acima de tudo, querido, se despojar da ideia e do conceito da hipocrisia, que é um julgamento injusto, um julgamento que está fora do padrão estabelecido pela palavra de Deus. Exatamente. É um julgamento que está sendo feito, né, pastor Sandro, dentro de uma condição onde a pessoa não enxerga os seus próprios problemas, não reconhece as suas dificuldades, mas consegue enxergar o defeito do outro. Não está sendo feita, então, uma introspecção, né? E Jesus chama a atenção para isso. Então, nós precisamos ficar atentos sobre essas situações. Então, é necessário observarmos isso, porque essa condição é uma condição de que nós estamos sendo soberbos. Ou seja, quando nós consideramos que nós somos melhores do que o nosso próximo, que o nosso irmão, e nós tomamos para nós o direito de julgar o ato ou o erro dele e esquecer do nosso, nós tomamos a condição de soberbos. Não é verdade, pastor Saboia? O que o senhor acha disso? Uma das grandes falas de Jesus, dos seus ensinamentos, é que ele não julgou, ele não confrontou a liderança da época, pastor Edmar, os fariseus, os escribas, ele não confrontou eles com pecados de adultério, com pecados de outras naturezas, mas ele confrontou com a hipocrisia. Então nós estamos vivendo um tempo que não é diferente do tempo de Jesus, até mesmo dentro da questão eclesiástica, e nessa noite vem então essa palavra de Deus para a nossa vida, para a sua vida, que nós temos que estar observando a palavra de Deus para que a hipocrisia não venha nos fazer perder nesse caminho que Jesus ensinou e que é o único caminho. Pastor Sandro, o senhor, na experiência que o senhor tem como pastor e trabalhando na área da psicologia, nós sabemos que o senhor atua nessa área, né? O que o senhor acha que o contexto das pessoas que o senhor tem conversado, que o senhor tem convivido, tem demonstrado um certo grau de hipocrisia? E como é que a gente pode classificar essa condição? Dentro da necessidade, por exemplo, que as pessoas hoje têm de ser, às vezes, percebida, de ser ouvida, né? De ser escutada. Essa questão da hipocrisia, ela se torna uma questão muito difícil para as pessoas. Por exemplo, a gente vê num texto bíblico onde o Senhor Jesus, ele provoca esse pensamento, ou seja, essa reflexão, né, quando trouxeram uma mulher apanhada em adultério, né? E naquele momento ali, eles chegaram até Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava, né, escrevendo ali na areia, e eles chegaram até Jesus com a mulher e disse, né, na lei de Moisés, se determina apedrejá-la. Então, eles trazem um julgamento àquela mulher. Mas Jesus, naquele momento, ele leva toda aquela multidão a refletir. Quando Jesus olha para aquela multidão e pergunta, né, ou fala, né, olha, aquele que não tem nenhum pecado pode atirar a primeira pedra. E aí a Bíblia vai dizer que do maior ao menor, todos vão se retirando. Ou seja, houve uma reflexão, né? Dentro desse contexto que nós estamos aqui trabalhando, por exemplo, de olhar para o cisco do olho do outro, né? E não olhar uma trave que está no seu. Ali nós entendemos que muitos ali começaram a refletir, peraí, eu também tenho pecado, eu também tenho grandes erros, né? Como eram situações particulares de cada um, né? Mas isso foi tão forte que cada um, do maior ao menor, do mais velho ao mais moço, saiu de um por um
refletindo e não lançou a pedra. Então está aí, né, o que é fundamental, tacar a pedra, né, no sentido de julgar, no sentido de decretar um julgamento, deixar de escutar uma pessoa em seus problemas, em suas dificuldades, em suas situações emocionais. O que está por trás, né? Às vezes nós não escutamos, às vezes nós não acolhemos a pessoa no seu sofrimento, mas nós vamos direto ao quê? À sua falha. Nós vamos direto aos seus erros, aos seus pecados, né? E aí nós estamos agindo dessa maneira, nós deixamos de olhar que talvez tenha uma trave no nosso olho. Talvez nós também erramos lá atrás e falhamos, talvez mais grave, né? Deixamos de olhar e utilizamos aí então a hipocrisia com julgamentos. Então dentro, né, da área, na questão emocional, na questão psicológica, vamos escutar primeiro a pessoa, vamos escutar qual é o sofrimento, né? Vamos escutar ao invés de apontar e julgar. Pastor Saboia, parece que isso lança luz, né, para a gente até pensar muito, para uma discussão sobre essa questão que ele trouxe aí, da mulher que foi pega em adultério, né? O que o senhor acha? O que mais que a gente pode retirar desse texto aí, dessa condição, para falar sobre a questão da hipocrisia? Essa reflexão que o pastor Sandro nos trouxe aqui com muita maestria, fala exatamente, pastor Edmar, de grandes historiadores bíblicos que disseram, que pensaram, que escreveram, inclusive, que uns dos que estavam ali para julgar e condenar e matar aquela mulher já tinham ficado com a prostituta. Então, assim, a hipocrisia cegou o entendimento, a hipocrisia fez com que eles se perdessem de si próprio, né? Então, assim, o tamanho é o problema causado. Então, quando Jesus falou que eles podiam apedrejar, sim, quem não tivesse pecado, o pastor Sandro deixou bem colocado aqui que eles refletiram, peraí, como é que eu posso julgar, como é que eu posso condenar, sendo que eu também já me deitei com essa prostituta, que era uma profissão da época, é uma das profissões mais antigas do mundo, né? E aí simplesmente a gente senta em cima do nosso eu, né? Que aí fala também da questão do superego, do narcisismo, entra um monte de área que nós estamos vivendo nesse contexto dessa nossa nova geração, nessa geração do conhecimento, dessa geração da informação, e vai tomando, vai deixando a gente cada vez mais próprio de si, sem entender ou sem querer ouvir, sem querer enxergar. Então o ensino de Jesus, já há mais ou menos 2 anos, já dando aí essa vacina, né? Podemos assim dizer, essa vacina no povo para vigiar em relação à questão da hipocrisia, porque nós iríamos precisar, como esse povo precisou, e nós também vamos precisar todos os dias. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar, porque o ato da hipocrisia nos leva a exercer, é claro, que o egoísmo, né? E isso é tão perigoso que pode levar pessoas até mesmo a desencadear a morte do outro. Porque esse fato aí colocado, ele se torna interessante para a gente pensar, né? Atirar pedras naquela mulher levaria essa mulher a um momento da morte. E, na verdade, julgando ela por uma culpa que não foi somente dela, não é? O pastor Saboia falou sobre essa questão aqui do ofício e da profissão, mas ainda assim essa condição que está sendo colocada aí parece que não é uma condição somente de ofício, né? É uma questão que, na verdade, ela cometeu um erro, mas ela não cometeu esse erro sozinha. Alguém cometeu juntamente com ela. Verdade. E observando, na verdade, a lei de Moisés, né? Lá fala que, na verdade, quando isso acontece, tem que ser trazido quem? As 2 pessoas que erraram, né? E ela foi levada sozinha, só para você ver o tamanho da hipocrisia das pessoas,
o tanto que, na verdade, eles não pensaram realmente nela como pessoa, desprezaram, desrespeitaram ela como ser humano, como pessoa. A hipocrisia às vezes faz isso, faz com que as pessoas desconsiderem o outro como pessoa, né? Vê ele apenas como um produto ou como uma condição para que ele possa subir em cima, fazer dessa pessoa trampolim. Infelizmente, essa foi uma realidade no contexto de Jesus, porque eles queriam desmascarar Jesus como mestre, como Senhor, como Messias, mas a realidade, quando eles fizeram isso também, qual que era a intenção? Era eles saírem por cima, independente da condição, mesmo que aquela mulher tivesse que morrer, né? O importante é que eles pudessem se dar bem com a situação. Olha a condição e a estrutura, né? A calamidade humana quanto à questão do relacionamento e consideração com o seu próximo, né? Pastor Edmar, ainda nesse contexto, nós podemos lembrar de Gênesis 38, contando a história de Judá e Tamar. Judá é surpreendido por um grupo de homens que foram à sua casa, dizendo que a sua nora tinha adulterado e estava grávida. Estava esperando um filho. Como que ela podia estar esperando um filho, pastor Sandro, se ela era viúva? Então ela tinha cometido adultério, ela tinha cometido um pecado, um crime, né? Sim. E a Bíblia é enfática em Gênesis 38, dizer que eles vão até a casa do pai de Tamar com pedra nas mãos. Eles iam apedrejá-la. Eles estavam prontos para apedrejá-las. E aí ela chama Judá dentro de casa e fala: antes de vocês me matarem, eu quero mostrar de quem é esse filho. Aí ela apresenta para ele o selo, o cajado e o lenço. E a palavra dele, que era o juiz na época, é essa: ela é mais justa do que eu. Não aconteceu apedrejamento e não aconteceu nada. Então, assim, fica aí mais uma palavra para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Por que que do outro pode? Por que que eu preciso condenar o meu próximo? Então, Jesus já deixou essa palavra do capítulo do Sermão da Montanha, né, os 3 capítulos, 5, 6 e 7, vacinando a gente, vacinando a multidão, vacinando os discípulos, vacinando a nós, para que a gente possa tirar o argueiro que está no nosso olho primeiro, para depois ir consultar o nosso próximo. Quando a gente fala sobre isso, pastor Sandro, na verdade a gente sabe que a hipocrisia, ela acaba afetando a vida das pessoas de várias formas, de várias maneiras, né? Será que a gente poderia aí, o senhor, dentro do conhecimento que o senhor tem, dizer para nós quais são algumas das áreas que afetam as pessoas? Como é que a hipocrisia afeta? Ela vai afetar a nossa vida espiritual, ela vai afetar a nossa capacidade de discernimento, né? Tanto que eu consigo discernir o cisco do olho do meu irmão e acabo não conseguindo discernir, perceber a trave que está no meu olho. Insensibilidade, né? Meu Deus. Meu Deus, que situação complicada. Também nos faz concentrarmos mais no exterior do que no interior, né? Nos faz pensar que temos uma religiosidade que não temos. Olha só, nos impede de ouvir e compreender corretamente a palavra de Deus e afeta nosso relacionamento com Deus, afeta também o nosso relacionamento com o próximo. Porque veja bem, as pessoas perceberem que eu estou utilizando, né, de julgamentos para cobrar do outro, né, aonde eu mesmo não estou sendo cobrado, eu não me cobro de mim mesmo. Né? É tão interessante, pastor Saboia, ele utilizou de textos lá do Antigo Testamento, o caso de Judá, e me veio também à memória o caso de Davi. Né? A Bíblia diz que Davi adulterou, né, com Betseba, e o profeta foi lá na casa de Davi para poder levar a ele essa questão, mas só que a Bíblia diz que o profeta lhe contou uma história. E ao contar essa história, que havia um rico e que havia um pobre, né, e veio um viajante e hospedou na casa do rico,
E o rico, ao invés de pegar lá dos seus animais, ele foi na casa do pobre, pegou o único animal que o pobre tinha e sacrificou, matou e deu ao viajante. Davi pulou lá na frente. Opa! Digno de morte. Olha o julgamento. E olha o julgamento exterior. Digno de morte é esse homem. Aí o profeta vira para Davi e fala, este homem é você. Eu falei, então, peraí, vamos orar. Foi o profeta Natan. O profeta Natan. Na hora ele, vamos orar então, se é comigo. Quer dizer, se é com o outro é digno de morte. Se é comigo, vamos orar. Vamos orar. Olha o julgamento aí, né, que não é justo, né, nesse sentido. Morte para os outros e vida para mim. Misericórdia para mim. Misericórdia para mim. Então, essa incapacidade de discernir, de se perceber, a hipocrisia, ela tira, né? E é interessante isso que você está dizendo, porque se você for pegar o caso de Davi, olha o tamanho da trave, né? Era uma baita de uma trave, né? Uma trave ao quadrado, né? Meu Deus do céu. Verdade. O quanto é importante, às vezes, o que a reflexão bíblica nos leva, exatamente, querido, a observar a Bíblia num todo, né? Você vê Jesus falando sobre essa questão, alertando a multidão que está ali juntamente com ele, os seus discípulos, mas a gente conseguiu fazer uma pequena viagem aqui na Bíblia, aqui, ó, e analisar fatores que, na verdade, faz Jesus e dá base para Jesus aqui no Novo Testamento, começar a construir uma nova concepção de reino, não um reino físico, né? Não um reino meramente humano, não um reino onde está se pensando apenas em questões materiais do momento e do agora, mas pensando numa questão de espiritualidade, de uma intimidade com Deus que gera vida, uma vida de dentro para fora, não de fora para dentro, influenciado por aquilo que nós temos aqui dentro, dotado e capacitado pela graça e pela presença do Espírito Santo de Deus, e não por motivações externas, por aqueles que estão à nossa volta, porque esse é um grande problema que nós estamos enfrentando hoje. Aliás, parece que é um problema de toda a realidade da história humana, né? Mas hoje a gente consegue enxergar isso também de uma forma tão clara, quando você consegue observar e ver as pessoas no uso do WhatsApp, né? No uso do Facebook, no uso, enfim, das redes sociais, né? Dos meios de comunicação, não é? Então, infelizmente, né, pastor Saboia, as pessoas estão se escondendo atrás de máscaras. Hernandes Dias Lopes até tem um livro que fala sobre essa questão, né? Que infelizmente as pessoas estão afivelando no rosto máscaras. Então, a gente precisa preocupar-se muito com isso. O que o senhor pode falar para nós, pastor Saboia, nessa questão? O que o senhor pensa a respeito disso? É praticar a aproximação de Deus e ao nosso próximo. Nós precisamos praticar. A ênfase, a essência do nosso programa é Cristo na prática. É praticar aquilo que Ele nos deixou. As instruções da palavra. A palavra de Deus como nosso guia. A palavra de Deus como nossa bússola. A palavra de Deus de verdade como luz para os nossos caminhos, né? E reagir de forma positiva a essa instrução. Uma reação, pastor Sandro, de forma positiva foi a reação do próprio Jesus. Porque, na verdade, os religiosos não estavam preocupados com a alma daquela mulher. Eles queriam pegar Jesus em uma palavra errada, de uma forma de resposta, de reação. E Jesus, com toda a sabedoria do céu que lhe era facultado, ele reagiu de uma forma branda, de uma forma pacífica. Então, você que nos ouve essa noite, eu quero te pedir, vamos reagir de forma cristocêntrica. A reação de Jesus. Jesus estava preocupado com a alma dela. Jesus estava de fato preocupado com a vida dela, com o bem-estar dela. Tanto é que a palavra dele foi essa: vai e não pratique mais, não peques mais, não faça mais isso. Eu me preocupo com você. Eu sei que você tem uma vida inteira pela frente. Viva de forma a ouvir os conselhos de Deus através da sua palavra. Praticando também na sua vida realmente assim como fez Jesus. Às vezes no vale, às vezes na montanha,
às vezes no deserto, mas nunca desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, assim, como a gente vai confrontar a hipocrisia? Como que a gente vai rebater a hipocrisia? Através da palavra de Deus, dos ensinos do Senhor, através da nossa bússola, que é a Bíblia Sagrada. E quando nós falamos sobre isso, querido, a nossa preocupação aqui é levar você a estar mais próximo de Deus. É fundamental e importante você atentar ao que nós estamos dizendo. Você tem a Bíblia na mão, você tem a oportunidade de meditar nela, o Espírito Santo vai te direcionar e te conduzir para que isso aconteça, mas se despoje, se desprenda de toda a hipocrisia. A hipocrisia nos afasta de Deus e a hipocrisia nos afasta verdadeiramente também das pessoas. Nós quebramos princípios, que é o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, do nosso coração, e também, semelhantemente, amar o próximo como a nós mesmos. A prática de Jesus, ele vem ensinando e vem vivendo essa realidade não para distanciar pessoas, mas para aproximar. O objetivo de Jesus não são coisas, não é nada material. O objetivo de Jesus são pessoas. E essas pessoas precisam ser alcançadas. E para que elas sejam alcançadas, querido, nós precisamos viver a verdade. Nós precisamos ser as cartas abertas de Jesus, trazendo e levando a elas exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. Então, querido, tenha essa lição para a sua vida, deixe o Espírito te conduzir, abandone a hipocrisia e eu tenho certeza que você vai produzir muito para o reino de Deus. E com certeza Deus também vai te abençoar, vai te dar uma vida vitoriosa, vai te dar uma vida frutífera, com gozo e paz no Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te abençoar. Nós queremos encerrar aqui o nosso programa, mas nós gostaríamos de encerrar fazendo uma oração em favor da sua vida, porque isso é uma coisa importante e nós não poderíamos deixar passar esse momento se nós fazermos uma oração por você, porque nós temos temor ao Senhor e é necessário que isso aconteça. Eu gostaria que o pastor Sandro pudesse estar fazendo essa oração e nós vamos estar em concordância com ele nesse momento, em nome de Jesus. Pastor Sandro, por favor. Então vamos fazer essa oração. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, apresentamos ao Senhor todas essas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que o Senhor possa alcançar o coração através desta palavra, deste programa, que o Senhor possa alcançar reflexão, que essas pessoas possam alcançar a reflexão da parte do Senhor, para que entendam e compreendam a essência do Teu amor, da Tua palavra, a Tua palavra que expele, que expulsa toda hipocrisia, todo agir de uma maneira hipócrita, mas que também, Senhor, a Tua palavra nos faz refletir e nos ensina a agir como Cristo agiu, como Ele nos ensinou. Que o Senhor possa abençoar a cada um que nos ouve, a cada um que nos assiste. No nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Assim, querido, nós encerramos o nosso programa dessa noite. Venha conosco viver Cristo na prática. Deus te abençoe, em nome de Jesus.